Olá! Esse vídeo é uma continuação de como colocar preço em nossos produtos ou serviços. Se você não assistiu a parte 1, assista, o link está na descrição, porque vai facilitar o seu entendimento, a sua compreensão nesse vídeo que vem agora, ok? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alan Cássio, eu sou designer de moda de formação com 3 pós-graduações na área, além de cursos técnicos e cursos de curta duração, também na área de moda, que são assuntos relacionados aqui nesse nosso canal, ok? Se você quer saber um pouco mais da minha vida profissional, basta também acessar o link que está na descrição, que levará você ao meu currículo online. Dê uma passadinha por lá. Só para resgatar um pouco do primeiro vídeo, eu fiz o cálculo, expliquei o cálculo que um cálculo mais básico para a gente saber quanto que a gente quer ganhar por mês, quanto vale a nossa hora-aula e quanto a nossa hora trabalhada ou o nosso dia trabalhado. Então, o cálculo, de uma forma resumida, é quanto eu quero ganhar por mês, dividido por 24, que são o número de dias que eu vou trabalhar por mês, dividido por 8, são 8 horas por dia. Ou seja, 24 o número de dias trabalhado, 8 horas o número de dias. Então eu pego o valor total que eu quero ganhar no final do mês, divido por 24, eu vou ter o valor real da minha diária. E dividindo por 8, o valor da minha hora trabalhada. Ok? Quais são as coisas que eu preciso pensar além desse valor para realmente ter um valor justo e ganhar o que eu realmente quero? Porque tem muitos assuntos que a gente precisa pensar, acabar agregando para poder ter esse valor exato, porque senão eu vou acabar não recebendo o valor que eu estipulei inicialmente, tá? E qual que é o primeiro deles? Pessoas que trabalham fixas, né, algum trabalho fixo, ela tem direito a férias, ela tem direito a 13º, né? Se ela fica doente, ela vai receber da mesma forma. Aí nesse caso a gente não vai computar por mês, mas tem que ter isso em mente, né? Quais são os 2 primeiros tópicos que é necessário a gente colocar no cálculo inicial? Né? Lembrando, no primeiro vídeo eu coloquei o valor de R$3.000 por mês. Né? É o valor que eu quero ganhar, R$3.000 por mês. Se eu quero pensar como uma empresa, né? Porque a gente tem que entender, a gente trabalha em casa, mas a gente é uma empresa. A gente não pode, só porque trabalha em casa, não desvalorizar desse tanto. Né? A gente tem que ter um pensamento como empresa. Então, eu preciso pensar em colocar o valor do 13º e o valor das minhas férias também nesse salário. Né? Então, considerando que o salário são R$3.000, as férias também serão R$3.000, porque é um salário, né? Embora seja proporcional, dependendo de quando você entra ou não, mas pensar em 12 meses, são R$3.000 o salário e o 13º também R$3.000, ou seja, R$6.000. Então, eu vou pegar esses R$6.000 e vou dividir em 12. Por que em 12? Porque é o valor de meses trabalhado, né? O valor que deu dividido, né, por 12, o valor que a gente chegou, a gente precisa acrescentar nesses nossos R$3.000. Eu não fiz esses cálculos não, tá? Depois vocês fazem aí. Então, por alto aqui imaginando, né, R$6.000 dividido por 12 vai dar por 10, 600, vai dar 500 e pouco. Vamos imaginar fazer um cálculo de R$600. Então, acima dos 3.000, que é o que eu quero ganhar por mês, eu tenho que, pensando em como eu não vou ter férias, quem trabalha em casa não tem férias, não tem 13º, pensando nisso, a gente vai colocar esse valor. Então, é 3.000 mais R$600, que é o equivalente a esses as férias e o 13º. Ok? Então, o nosso valor inicial já passou a ser 3.600 e não R$3.000. Tá claro até aí? Vamos imaginar que você é um cadastrado no MEI, no microempreendedor, né? Então, a gente paga R$62. Eu tenho pago R$62 nesse cadastro, né? Então, além dos 3.600, eu preciso também colocar essa taxa que eu pago para manter o MEI, que são R$62. Então, já vão para 3.662. Para facilitar nossos cálculos aqui, vamos imaginar 3.700. Então, eu tenho 3.000 de salário inicial, eu já tenho minhas férias, eu tenho 13º e eu tenho o MEI todos no mesmo mês. Aí sim, eu começo a ter um valor exato do que eu vou receber
como se eu estivesse trabalhando fora. Ok? Até aí? Então, esse seria o primeiro passo para a gente poder realmente colocar um valor mais exato nos nossos produtos. Lembrando, reforçando o que eu falei no vídeo anterior, que... aí só reforçando, tá? Como agora passou para 3.700 e não 3.000 reais, são 3.700 dividido por 24, que é o número de dias trabalhados, e dividido por 8, que é o número de horas. Ou seja, se 3.000, a minha diária custaria R$ 125, provavelmente vai custar uns 150 a minha diária e uns 20, 30 reais o meu dia, porque aumentou todos esses cálculos. Ok? A gente tem que lembrar que sempre vai fazer pelo montante e depois é que a gente vai dividir em 24 e 8. Primeiro a gente coloca todas as informações de gasto que a gente tem e depois divide por 24 e por 8 é a última etapa. Ok? Então, pensando somente no meu valor hora-aula trabalhado, eu cismo com hora-aula porque eu dou aula, né? Com o meu dia trabalhado e minha hora trabalhada, eu já vou estar recebendo por tudo isso. Só que agora tem outras etapas que a gente também precisa pensar. Você paga aluguel ou você trabalha em casa? Né? Se você paga aluguel, quanto é que você paga de aluguel? Quanto que você paga de luz? Quanto você paga de água? Quanto que você paga de telefone? Quais são a internet? Quais são os seus cálculos físicos para você manter a sua empresa? Esse também é um cálculo que a gente precisa acrescentar no nosso cálculo mensal. Por enquanto, a gente está com 3.700, certo? Vamos imaginar aí no interior uns 800 reais, uns 600 reais, né? Um cômodo pequenininho, uns 600 reais de aluguel, uns 200 reais de luz, mais uns 200 de água e telefone, né? Então são mais 400 entre luz, água e telefone e mais 600 do aluguel. Da internet, conta a internet aí. Só para facilitar o cálculo, tá? Cada um sabe a sua realidade na sua cidade. Mas vamos acrescentar mais R$1.000 aí de despesas de despesas... oh meu Deus, fugiu a palavra agora. Fixas, né? Que a gente tem para poder acrescentar isso. Então eu tenho 3.700 e mais essas despesas, que juntando aqui pelo cálculo que eu fiz, de mais R$1.000. Ou seja... passou para 4.700 o meu valor mensal, né? Então, nesses 4.700, eu vou pegar, dividido por 24, que eu vou saber o número da minha diária, o valor da minha diária, e vou pensar em 8, dividir o valor da diária por 8, que é o meu valor hora, ok? Reforçando que eu comecei a falar e não terminei. A gente sempre vai cobrar hora cheia, nunca fracionada. Da mesma forma, dia. A diária sempre vai ser cheia, não fracionada, mesmo que eu termine o trabalho em menos tempo. A não ser que eu cobre a minha diária e eu sei que eu vou levar só a parte da manhã para fazer e eu vou conseguir fazer um outro trabalho à tarde. Aí eu consigo fazer um preço menor. Mas aí eu sugiro que vocês nem coloquem, né? Se vamos imaginar que deu 150 e você sabe que vai fazer o serviço em meio período, não cobre 75, cobre R$100. Tá? Porque assim, para não ficar aquela coisa fracionada, certinho, porque sempre surge um imprevisto no meio. Então, às vezes, a gente erra no cálculo, principalmente roupa sob medida. Né? Conceito de roupa sob medida é uma tristeza. Né? Até hoje eu não consigo dimensionar realmente o tempo que eu vou levar, porque sempre acontece alguma coisa ali que estava fora da minha previsão. Ok? Então, nesse valor de 4.700 dividido, né, por 24 e 8, eu já tenho 13º, férias, os meus valores fixos, né? De aluguel, água, luz, telefone. Agora, se você mora em casa, né? A sua confecção é na sua casa. Você não tem essa parte do aluguel, né? Você vai ter água e luz. Mas essa água, luz, telefone, você tem que ter a consciência de que, né? Vamos pensar na maioria. Eles moram com família. Então, você não pode pegar todo o valor que você gasta de água, luz, essas despesas que a gente já falou, e colocar o valor real, total, nas suas despesas. Porque muito disso, a família inteira está gastando. Então, você não pode querer colocar isso na cota da empresa. Tá? Essa é uma sugestão que eu dou para você ser um pouco mais ético e ter uma coisa mais certa consigo mesmo. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Lembrando, hein, se tiver alguma dúvida, se não ficou claro, deixe na descrição.
E se você tem uma forma diferente de pensar e de fazer os seus cálculos, também deixa na descrição para enriquecer esse meu vídeo, ok? Agora, a gente tem uma coisa real, né? Um valor real do que a gente precisa, né? Tudo que a gente gasta e quanto eu quero ganhar. Ah, é só isso que eu preciso para poder colocar o valor do meu produto, né, no meu serviço? Não. Porque valor é diferente de preço. Isso que eu falei, na verdade, acaba sendo um preço, né? Quanto custa? O preço. O valor real mesmo, ele tem algumas coisas a mais, que é que a gente fala que o valor não é mensurável, né? Não é uma coisa palpável. O valor é aquilo que você não... A pessoa compra, às vezes, não por causa do produto em si, mas tudo que vem junto com ele, né? A assinatura, a etiqueta, quem foi que fez, né? Se a pessoa vai estar inclusa ou não em determinado grupo de pessoas. Então, se a gente tem isso em mente, a gente consegue colocar um valor um pouco mais, mesmo que os nossos custos fixos... Estou com problema em falar o físico, hein? Mesmo juntando nossos valores fixos com os cálculos que eu quero ganhar por mês, né? Quando eu tenho um valor agregado, né, que igual eu falei, é além da etiqueta, é a pessoa saber que você contribui com o meio ambiente, contribui com causas nobres, você pode colocar um valor a mais que a pessoa vai pagar porque ela vai estar, ela acredita no seu projeto, ok? Então isso é uma coisa que a gente não tem como mensurar e não tem como falar assim, ó, coloque tal valor por conta disso. Cada empresa, cada pessoa tem uma visão de valor diferente, né? A gente trabalha em casa, a gente também pode ter esse valor. Qual seria esse valor? Hoje em dia, pelo menos aqui na minha cidade, está muito escasso um profissional que comprometa com você, entrega no dia que se comprometeu, que tenha um bom atendimento, na hora que marcou com você, a pessoa esteve lá, a pessoa te recebeu, não teve nenhum contratempo, é um produto de qualidade, sabe? A sua costura é de qualidade, a sua modelagem é de qualidade. Então esse é uma coisa que hoje a gente precisa valorizar, porque cada dia que passa, em termos nesses serviços freelance, o serviço está muito ruim, pelo menos na minha cidade e pelos lugares que eu já passei, que não foram poucos, né? Então assim, se você é uma pessoa, mesmo que você seja iniciante, tá gente? Né? Porque a gente precisa entender que nem todo mundo que está há muito tempo no mercado é um profissional decente ou competente. Eu tive vários alunos que se diziam estar no mercado há mais de 15, 20 anos, e quando eu ia explicar alguma coisa a pessoa não entendia, que eu ficava na dúvida, como é que a pessoa pode estar tanto tempo no mercado e não entender algumas informações básicas na hora da modelagem ou na hora da costura que seja. Quanto também ao entregar o trabalho, que é um trabalho sujos, porcos, faltando pedaço na modelagem, a costura torta, então não faz sentido, e isso a gente encontra todo dia no mercado, ok? Então, se você começa agora, se você sabe que você tem uma qualidade decente, se você consegue entregar no dia que você prometeu para a pessoa pode confiar em você, esse é um valor que você pode colocar um pouco a mais no seu serviço, além do que já foi estipulado, ok? Agora a gente tem mais uma outra questão, que eu acho que é a pior de todas, né? Que até então são cálculos mensuráveis, cálculos reais, que é a questão da concorrência, né? Se a gente for pensar, principalmente nós que trabalhamos com costura, né, que faz roupa, né, que hoje em dia você entra nesses aplicativos da vida, o preço que a gente paga no tecido é o preço que os aplicativos estão vendendo e às vezes mais barato. Essas empresas grandes que compram da China, a gente não consegue, a gente que é pequeno, não consegue competir, né? Estou falando desses aplicativos e dessas lojas de grandes magazãs aí que a gente não consegue competir. Então eu sugiro que esqueça, a gente não tem que pensar neles, né? Porque assim, tá tão fora da nossa realidade, isso eu falo pra gente que é pequeno, tá gente? Se você já tem uma empresa, uma confecçãozinha que você consegue fazer um número maior de peças, aí beleza, aí você pode até tentar pensar, ver como é que você consegue chegar o mais próximo deles. Porque se a gente tem uma empresa maior, eu consigo comprar uma quantidade maior de tecido que às vezes eu ganho um desconto, que mesmo assim não vai ser igual a essas grandes empresas. Agora, se eu faço roupa sob medida, se eu trabalho com conserto, nem esquente a cabeça, né? Porque vamos pensar aqui, se o meu dia custa R$125, se eu for levar em consideração, igual eu falei, que eu vou receber a pessoa em casa,
Vamos pensar aí numa roupa sob medida, que tem que fazer a modelagem, que tem que provar. Eu não vou fazer isso em um dia, vou fazer em 2, né, no mínimo. Porque dependendo do que for a roupa, né, vamos imaginar um vestido aí que nem é vestido de festa, um vestido tubinho. Até que a pessoa venha, até que eu experimente, tire as medidas dela, converse com ela qual que é o modelo que ela quer. Vou fazer a modelagem, vou fazer um tecido que não é o próprio para poder fazer a prova. Ela vai voltar outro dia para poder experimentar, vou fazer os ajustes. Vou cortar no tecido real. Vou chamá-la de novo antes do acabamento para também fazer os ajustes. E daí, no outro dia, eu terminei a roupa, ela virá que vai experimentar de novo para daí ela ir embora. Nisso, eu já perdi no mínimo 3 dias. Talvez não o dia inteiro, né? Mas pelo menos ali 1, 2 horas de cada dia. Então a gente vai pensar o quê? Se eu sei que tem um hábito, né, para esse tipo de vestido, 3 visitas da minha cliente a 2 horas cada, serão 6 horas de serviço. Então eu não vou cobrar por hora, já vou cobrar logo a diária, porque mais 2 horas vai entrar naquele cálculo que eu falei de imprevistos, né? Então eu vou cobrar diária. Então para eu, de mão de obra, tirando o tecido, de mão de obra para fazer um vestido, se é um dia, eu vou cobrar 125, 150 reais, pensando em todos os cálculos que a gente já fez, correto? Se eu for competir com o mercado vende o mesmo vestido que o meu a 70 reais, 50 reais. Então isso para mim é a coisa mais difícil que tem, a gente querer competir com eles, ou até pensar neles, porque as pessoas só dá valor realmente numa peça mais cara a pessoa que entende a diferença. Mas em geral, principalmente quem é costureira de bairro, quem vai à costureira de bairro é porque não dá valor ao preço que a gente cobra. Porque a pessoa que dá valor, geralmente ela compra, que tem dinheiro também para isso, ela acaba comprando em roupa, em loja já especializada. A não ser, claro, que ela tem um corpo diferente, em que não consiga encontrar no mercado o que ela queria, ou que vista bem o corpo dela. Que é uma outra questão. Se uma pessoa vem a você porque ela não encontra nada no mercado que vista ela como ela gostaria, isso também, se você consegue fazer, é um valor que você pode considerar e dar o valor sem medo do que faz. Porque se ela está vindo a você, é porque ela não encontrou lugar mais nenhum. Ok? Então, reforçando, concorrentes grandes de aplicativo, para gente que é pequeno, esqueçam. Nem fica tentando competir porque a gente não consegue. O nosso problema maior está no nosso concorrente vizinho, né? O que trabalha no mesmo bairro que nós, o que está na mesma cidade, adjacentes aqui à nossa redondeza. Esses eu preciso preocupar e esses eu preciso saber o valor de quanto que eles cobram, né? Uma forma é você ir lá levar uma peça para a pessoa consertar para você. Você vai pagar e ver, porque é uma pesquisa de campo que a gente faz, né? Para você saber se a pessoa, o preço que ela cobra, o valor que ela cobra, se é justo, né? Se ela tem qualidade, aquilo que eu falei, se ela marcou com você, atendeu você na hora certa, se ela foi educada, se ela teve um bom atendimento e se ela te entregou no dia que ela prometeu com a qualidade que ela prometeu. Isso é bom para a gente fazer uma pesquisa de campo aí, tá? Nesse sentido, a gente precisa realmente saber quanto é que eles cobram, né? Para poder, assim, colocar próximo a nós. Porque se eu tenho no mesmo bairro aqui umas 3 costureiras, com certeza, a maioria das pessoas vão buscar o preço mais barato. A não ser que a roupa ou a costureira seja totalmente diferente, seja ruim mesmo em todo o acabamento. Porque muito mais barato, às vezes a gente considera que tem alguma coisa errada. Embora hoje eu costumo dizer muito que a gente tem que levar em consideração a questão da pandemia. As pessoas estão fazendo por qualquer preço, porque sabe que muita gente está desempregada e não está podendo pagar, e elas estão fazendo por qualquer preço para sobreviver. Então a gente está num ano atípico, né? Em 2 anos atípicos, que às vezes pode acontecer isso. Ou senão eu vejo isso muito em modelagem, né? Que já não é a questão da pandemia. Eu parto, o meu cálculo de modelagem, né? Eu cobro R$100, e a partir de R$100, qualquer modelagem, uma camiseta, R$100. Quando a empresa me traz muita peça, eu sei que, né, ela traz realmente várias peças durante a semana, aí eu penso lá nos R$70, porque eu sei que tem uma grande quantidade para as peças bem basiquinhas.
Mas para a pessoa que eu nunca tive, um cliente que eu nunca vi, que veio, todos os clientes sempre prometem um monte de serviço. Vou trazer sempre um monte. Mentira, não acreditem nisso. Eles vão trazer uma vez e olha lá um ou outro que volta. Então, o que vocês podem falar é, esse primeiro trabalho eu vou fazer o preço real. À medida que você for trazendo, eu vou diminuir o meu valor, ok? Mas, por exemplo, eu cobro R$100 a minha modelagem. A primeira peça. Não faço pilotagem nem nada. A partir daí, a graduação é metade do que eu cobro se eu fizesse, é que eu não faço uma graduação, graças a Deus, nunca precisei fazer manual, sempre trabalhei com empresas que tinham sistema e eles graduavam por lá, ou tinha uma impressora na empresa que fazia graduação. Mas você vai a São Paulo, principalmente, e você encontra também sites hoje, pessoas vendendo modelagem a R$30, os 5 tamanhos, PP, PM, G e GG. Uma roupa muito parecida com a sua. Eu não sei se veste bem, não sei como é que é, mas a gente sabe que tem esse valor. Uma pessoa que está montando uma empresa agora, né? Eu vou montar uma confecção. Vira e mexe, tem uma pessoa me procurando para poder querer fazer esses trabalhos iniciais. Ela não entende nada de costura, não entende nada de modelagem. Com certeza ela vai procurar a pessoa mais barata. Tá? Então, não adianta a gente querer competir com isso. Então vai. Né? Mas as pessoas costumam falar, quando cobra muito barato, a gente ouve isso muito no mercado, que é prostituir a profissão. Né? Se eu sou modelista e eu cobro R$30 a modelagem, como aqui na minha cidade tem, as pessoas falam, que já é antigo isso, assim, está prostituindo a profissão, está cobrando muito mais barato, aí quem é profissional de fato não vai conseguir chegar ao mesmo nível. Né? Não preocupe com esse tipo de pessoa. Se cobra muito barato, muito aquém do que você consegue cobrar, baseado em todos esses cálculos que a gente fez. Você sabe que é a pessoa que tem qualidade, esqueçam, não competam com essas pessoas. Embora eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de compaixão, porque a gente não sabe qual a necessidade real dessa pessoa, ao invés de criticar, não preocupar com elas, quando cobra muito mais barato. Mas lembrando que se está no mesmo bairro que o meu, eu vou ter que levar em consideração um pouquinho que seja. Talvez eu não vá conseguir cobrar o valor que eu queria, mas também não vou cobrar tão baixo como eles. Aí eu vou colocar um valor intermediário mais próximo da minha realidade, do que eu gostaria. Né? E tem uma questão que no começo tudo é mais difícil. A partir do momento que a pessoa conhece o seu trabalho e identifica com a sua forma de trabalhar, ela vai pagar o valor que você pedir. Isso é fato. Isso a gente tem que ter em mente. Né? A gente fica às vezes com medo de, não sei se está caro, está muito fora, como é que será? Pessoas identificam com pessoas. Aquilo que eu falei do valor, lembra? Às vezes o produto nem vale aquilo tudo. Mas pelo simples fato de a pessoa se sentir bem, se sentir abraçada quando foi atendida, né? Costureira sabe, pode falar muito isso, né? Costureira em casa adora, pessoas que vêm nos visitar, adora conversar sobre a vida, é um passatempo que eles têm. Né? Então, assim, a pessoa se sente bem ao vir até nós. Ela vai pagar o valor que a gente pedir. Né? Claro que não for fora da realidade, e se ela tiver condições, ela vai pagar. Aí tem assim, né? Mas se ela não tiver condições? Se ela não tiver condições, não é o seu público ideal. Então você tem que ter em mente, além dos concorrentes, além desses outros cálculos que a gente fez, né? Dos custos fixos, dos concorrentes. Concorrentes, vamos pensar em concorrentes diretos. Indiretos que eu falo são esses aplicativos que têm compra em grande quantidade, e a gente não consegue competir. Isso são indiretos. A gente tem que ter em mente, mas a gente não vai ficar preso a eles. O nosso concorrente direto é o que está próximo a nós. Tá? Mesmo que venda na internet, hoje em dia, igual eu falei, como esses aplicativos, esse Mercado Livre da vida, né, venda na internet produto semelhante ao nosso, ele é um indireto, desde que seja comparável ao preço. Quando são costureiras, pequenas empresas vendendo, ela sabe que ela não vai conseguir vender uma roupa muito barata. Por exemplo, eu faço pijama e faço camisetas. O meu pijama é porque já está no estoque há muito tempo. Eu estou vendendo a R$40, porque já faz muito tempo que está no estoque, então estou vendendo por esse preço. Hoje eu não conseguiria vender porque eu sei que o valor do tecido seria esse. Eu entro nesses aplicativos da vida, inclusive no Mercado Livre, tem pijama lá a R$19,90. A R$15,90. Como? Eu fico pensando, como é que a pessoa consegue vender por isso? Né? Então, assim, igual eu te falei, e parece que são costureiras pelo tipo de anúncio, parece que são pessoas pequenas, sabe? Assim, empresas pequenas, não são empresas grandes. Porque a gente consegue distinguir empresas grandes por pequena
conforme o anúncio delas. Ok? Então, custos fixos, concorrentes direto e indireto, a questão do valor, se você tem qualidade, se você tem um planejamento, coloque ali uma aguinha, coloque um bombonzinho, uma balinha, que a pessoa vai sempre, é uma coisa que acrescenta muito, você gasta pouco e valoriza mais o seu trabalho, o seu ambiente, um ambiente limpo, tudo isso. Ok? Então, eu acho que estes são os principais tópicos que a gente pode pensar para poder colocar o nosso valor, para chegar mais próximo do que a gente quer receber. Ok? De tudo isso que eu falei, o que não pode ficar realmente fora, assim, questão de valor a gente deixa estar. Mas a gente tem que pensar, pelo menos o nosso valor mensal, né? Que eu quero ganhar aqui, para você saber que menos que isso eu não posso cobrar. Em questão do valor, mas a pessoa não vai pagar porque tá difícil, principalmente costureira em casa, tá difícil, a não ser que você faça roupa de festas, né? Que é uma coisa muito mais pessoal. A pessoa não vai pagar uma camisetinha, não vai pagar você para fazer uma t-shirt, né? Então é mais difícil. Então o que a gente tem que ter certo do que vai cobrar é pelo menos baseado no valor mensal, considerando esses valores fixos. Aí você pode colocar ou não o valor das suas férias 13º, que eu acho que é o correto colocar, mas se você perceber que a sua hora vai ficar muito, mesmo que sua hora fique muito alta, coloque, tá? Eu sugiro que você coloque tanto o valor das férias, do 13º e dos seus valores fixos, que aí você tem um valor mínimo que você ganhar para chegar próximo a isso. Dependendo do serviço, você faz seu jogo de cintura. Esse aqui eu não vou cobrar hora cheia, vou cobrar um pouquinho menos, mas você sabe que você estaria perdendo, mas só para ganhar o cliente, tá? Então você vai ter esse jogo de cintura, uns você ganha mais, outros menos, às vezes você ganha tempo em um, perde em outro, tá? Então, o que a gente não pode deixar de ter em mente é o nosso valor hora e o nosso valor dia. Ok? Então, obrigado por assistir até aqui. Se você tem, reforçando, alguma opinião diferente, uma forma diferente de cobrar, deixe no link abaixo e ajude a enriquecer a esse canal. Se você gostou dos vídeos, compartilhe, se inscrevam e dê lá o seu joinha. Até lá, obrigado.